Todo mundo tem uma missão, um propósito. E esse propósito é revelado pela sua paixão, pelo que você ama. Alguns amam a música, outros o futebol, o cinema, a pintura. Eu amo a Bíblia. Desde os meus 12 anos eu a estudo com dedicação. E desde meus 12 anos eu sei a minha missão de levar a verdadeira mensagem de Cristo aos homens. Eu me dediquei para poder ensinar. Estudei o hebraico e o grego, línguas originais das Escrituras. Me formei em direito para poder entender sobre leis e ordem. E fui até Jerusalém para descobrir mais a respeito das Escrituras e sobre a vida do homem mais importante que já pisou nesse planeta, Yeshua, aqui o chamamos de Jesus. Eu quero convidar você para me acompanhar nessa viagem de descobertas dos segredos por trás das palavras e da vida do Messias que salvará o mundo. Eu sou o Rafael e esses são os segredos da vida de Jesus. Eu estou aqui no local onde Jesus curou o cego de nascença. Quero que você leia comigo essa história que está escrita em João, no capítulo de número 9. Eu quero que você entenda sobre essa linda e emocionante história. João, capítulo de número 9, conta a história de um homem nascido cego, que é curado por Jesus. Após Jesus cuspir no chão e untar lodo aos olhos desse homem, ele envia até o tanque de Siloé, onde ele recebe a cura, após cumprir as ordens de Jesus. Haviam 4 milagres que apenas o Messias poderia realizar. O primeiro deles seria a cura de um cego de nascença. O segundo, a cura de um homem leproso. O terceiro, a libertação de um homem endemoniado mudo. E por último, a ressurreição de alguém após o terceiro dia. Haviam 3 ou 4 grandes milagres que apenas o Messias de Israel poderia realizar. O Sinédrio havia composto algumas leis e uma delas era que o Messias, quando se manifestasse, somente ele poderia curar um cego de nascença. Esses milagres messiânicos foram tirados de Isaías 35, versos 5 e 6, porque os sabinos entenderam que eles eram claramente messiânicos. Isaías escreveu que quando o Messias viesse, os olhos do cego seriam abertos. Os sabinos nos tempos de Jesus ensinavam que qualquer pessoa capacitada por Deus poderia realizar a cura de um homem ou de alguém que fosse simplesmente cego. Mas apenas o Messias poderia realizar a cura de um homem nascido cego, de um cego de nascença. João, capítulo de número 9, diz que Jesus viu um homem nascido cego. E os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, esse ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus respondeu: nem este e nem os seus pais pecaram. Na verdade, isso aconteceu para que a glória de Deus, a obra de Deus, fosse revelada por meio da vida dele. Perceba que por meio desse cego seria revelado ao mundo a glória de Deus. Na verdade, a manifestação de que o Messias de Israel estava ali presente. Este fato ocorreu num dia de sábado, no dia de uma das grandes festas de Israel, a festa dos tabernáculos, o que torna esse sábado um sábado especial. Estranha nos parece a pergunta dos discípulos: Senhor, quem pecou, este ou seus pais? Como é que este homem poderia ter pecado antes de nascer? A teologia farisaica ensinava que uma criança poderia pecar já no ventre materno, e eles acreditavam que poderia ter alguma consequência na vida da pessoa após o nascimento. Certamente, este não era o problema, nem o pecado dele e nem o pecado de seus pais. Jesus deixou logo claro que aquela enfermidade era para que o nome de Deus fosse exaltado.
A Bíblia diz que Jesus cuspiu no chão, fez um lodo e colocou aquele lodo nos olhos daquele homem que havia nascido cego e o enviou ao tanque de Siloé. Perceba que esta palavra Siloé significa enviado e pediu para que ele lavasse o barro dos seus olhos. É muito significativo que, de todos os lugares que Jesus poderia ter enviado aquele homem para lavar os olhos, ele enviou para o tanque de Siloé. Essa piscina não tinha um local tão acessível. Eu fiz esse caminho. Ele tinha que descer uma colina muito inclinada. E isso foi durante o tempo da festa dos tabernáculos. Durante essa festa havia um ritual especial chamado de o derramamento da água. Neste ritual, os sacerdotes desciam do monte do templo até o tanque de Siloé, que fica fora dos muros da cidade, na cidade de Davi. E eles enchiam jarros com água do tanque de Siloé. Marchavam de volta até o monte do templo e despejavam a água na bacia de bronze, dentro do complexo do templo. Durante a festa dos tabernáculos, o tanque de Siloé era o centro da atenção judaica e tinha o maior número de pessoas presentes que observariam esse milagre. Perceba por que Jesus realizou esse milagre num sábado, durante a festa dos tabernáculos e naquele local, o tanque de Siloé. Porque neste momento, aquele tanque era o centro da atenção judaica e tinha o maior número de pessoas presentes que observariam o milagre que somente o Messias poderia realizar. Agora eu quero que você perceba uma outra coisa. Por que Jesus cuspiu no chão e fez um lodo e aplicou nos olhos daquele cego? Aquele era um dia de sábado, chamado de Shabat. Segundo os rabinos daquela época, um homem quebraria o sábado se ele cuspisse no chão. Ele não poderia cuspir no barro, porque cuspindo no barro lembrava o trabalho do oleiro de fazer jarros, de fazer o vaso. E isso, segundo a interpretação dos judeus, seria quebrar a lei. Preste atenção que Jesus se contrapõe a esse entendimento, a essa exegese judaica, e cospe no chão, e faz o lodo, e coloca nos olhos do cego aquilo que era proibido, mas na verdade estava revelando o verdadeiro Messias de Israel. A história diz que o homem foi para a piscina de Siloé, lavou seus olhos, e quando ele os abriu pela primeira vez em sua vida inteira, as pessoas ficaram assustadas porque eles conheciam esse homem e sabiam que ele havia nascido cego. Isso criou uma grande agitação. Seus vizinhos e aqueles que antes o viram mendigando perguntaram: não é o mesmo homem que costumava se sentar e implorar? Alguns alegaram que era ele, outros disseram: não é ele, parece-se com ele. A verdade é que ninguém acreditava que um homem nascido cego havia sido curado, porque isso implicava que o Messias de Israel estava no meio deles. Por ser um milagre messiânico, o homem foi levado aos fariseus para investigação e explicação. Os fariseus começaram a interrogar o homem para descobrir as circunstâncias de ele ser curado da cegueira com que ele havia nascido. Alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o Shabat, o sábado. Mas outros, mesmo entre os fariseus, faziam uma pergunta: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? Perceba o que esses fariseus disseram: como pode um pecador fazer sinais? Perceba que não é apenas um milagre, mas esse era um sinal. Que sinal era esse? Esse era o sinal de que o Messias de Israel estava entre eles. Alguns fariseus logo fizeram a suposição de que aquele milagre não fosse verdadeiro, de que aquele homem nunca havia nascido cego e que aquilo tudo não se passava de um truque. Então os pais daquele moço foram interrogados para confirmar a veracidade dessa história, e eles confirmaram que aquele era o seu filho e que ele de fato havia nascido cego. Os fariseus foram questionar o homem e eles lhe perguntaram: o que ele fez com você? Como ele abriu seus olhos? O homem curado já havia explicado aos fariseus mais de uma vez
Então ele respondeu a eles dizendo: eu já lhes disse e vocês não ouviram, porque vocês não querem ouvir de novo. Vocês querem se tornar discípulos dele também? Logo ele começou a ser insultado. Eles lhe disseram: você é discípulo desse sujeito? Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés. Mas e quanto a esse sujeito? Nem sabemos de onde ele vem. Agora perceba o que o homem disse aos fariseus: vocês não sabem de onde ele vem, mas ele abriu os meus olhos. Ele passou a lembrá-los de sua própria teologia. Sabemos que Deus não escuta os pecadores. Ele ouve o homem piedoso que faz a sua vontade. Ninguém nunca ouviu falar em abrir os olhos de um homem cego de nascença. Isso se referia a um milagre que apenas o Messias poderia realizar. Se este homem não fosse de Deus, ele não poderia fazer nada. A isto os fariseus responderam: estiveste em pecado ao nascer. Como você ousa nos ensinar? E eles o expulsaram. Existem registros das curas de pessoas que ficaram cegas, mas nenhum registro de alguém que nasceu cego e foi curado, exceto os realizados por Jesus. Com certeza este foi um milagre messiânico. Isso não foi apenas um milagre, isso era um sinal para o mundo de que o Filho de Deus havia se manifestado. Quando Jesus se encontrou novamente com esse homem, Jesus perguntou a ele se ele acreditava no Filho do Homem. Ao que o homem respondeu: e quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Lembre-se que ele ainda não havia visto Jesus, mas agora o viu. Jesus disse: na verdade, ele é quem fala com você. Então aquele homem disse: Senhor, eu creio. E ele adorou e nasceu de novo. Um dos milagres, segundo o Sinédrio, que somente o Messias poderia realizar, e aí se tornaria um sinal para todo Israel e para o mundo de que o Messias havia chego, era curar um cego de nascença. E foi isso que ele fez aqui, nesse lugar. Que essa mensagem possa ter sido bênção para a sua vida.